Olá, eu sou o professor Valtair e vou conversar com você neste vídeo sobre o caminho da reforma de Martinho Lutero. Durante esse mês de outubro, os protestantes tradicionalmente celebram a reforma, então nós vamos caminhar juntos aí durante alguns vídeos sobre o desenvolvimento do espírito reformado em Martinho Lutero, tá? Então nós já fizemos um vídeo em que falamos sobre a infância de Martinho, fizemos um outro em que falamos do Martinho universitário antes de virar monge, e neste vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre o Martinho monge, a carreira monástica, algumas coisas sobre a carreira monástica do Martinho Lutero. Então, como nós vimos no final do vídeo anterior, o Martinho, depois que terminou aí a sua caminhada de filosofia, ele já era mestre em filosofia, estava pronto para iniciar então os estudos de direito. Ele foi visitar os pais e na volta ele narra, ele conta que a partir aí de um evento, um raio que caiu a alguma distância, ele se assustou, o cavalo se assustou e ele pediu socorro a Santa Ana e fez um juramento de que se ele sobrevivesse, ele ingressaria no mosteiro. Já falei um pouquinho sobre essa experiência, mas o que acontece é que 3 meses depois desse juramento, ele bate na porta do mosteiro agostiniano de Erfurt. Ele deveria já conhecer ali os monges e o mosteiro, porque a vida do estudante tinha uma relação próxima com os mosteiros da cidade, com as casas religiosas da cidade. Ele deve ter assistido cultos e cerimônias religiosas ali naquela igreja ou naquele mosteiro já algumas vezes. Então não era nenhuma novidade para ele o mosteiro ou os monges, mas evidentemente ele agora bate na porta porque ele quer ingressar como noviço. O superior recebe o Martinho, faz aquelas perguntas de praxe, se ele tem ciência do que está falando, se o seu pedido é um pedido voluntário, se não é forçado, essas coisas que o superior pergunta aí a quem deseja ingressar na casa. Após as perguntas iniciais, Martinho inicia então a sua caminhada como noviço. Durante aquele ano, ele vai demonstrar que tem aptidão, que tem condições de ser monge e também vai verificar se o desejo dele é realmente esse, de permanecer na casa monástica. Depois de um ano de prova, um ano como noviço, ele então faz os votos e recebe a tossura monacal, né? Que é tirando cabelo aqui em cima, se tornando então o monge agostiniano, o monge da ordem de Agostinho. Tá? A ordem que Martinho escolhe é uma ordem vinculada com o mundo secular, porque alguns membros daquela ordem, daquele mosteiro, davam aula na universidade, estavam bem envolvidos no mundo universitário, e Martinho vai ser mais um destes. Martinho então se torna monge, e por ser monge mestre de filosofia, ele logo é escalado para dar aula na Universidade de Erfurt de filosofia. Tá? Então ele vai dar uma disciplina, vai dar uma matéria de filosofia ali na universidade, tá? Já como monge. Um ano depois, em 1507, Martinho também já fez a sua caminhada religiosa e ele é ordenado sacerdote em 1507, então 2 anos depois de ingressar no mosteiro, né? O primeiro ano foi o ano de noviciado para confirmar os votos. Depois que ele confirmou os votos, ele inicia uma caminhada na direção do sacerdócio. E então, em 1507, Martinho é ordenado em abril como sacerdote e em maio ele realizou a primeira missa dele como sacerdote. Naquela primeira missa, o pai dele já estava ali assistindo com alguns amigos, o pai dele já tinha até esquecido que ficou chateado com ele por ele ter deixado a carreira de direito e escolhido a carreira religiosa, estava ali alegre já por ver o filho sacerdote no mosteiro. Esse ano, então, é o ano de 1507. Martinho inicia uma caminhada acadêmica e, ao mesmo tempo, né, ele continua aí com os seus estudos de teologia. Lembrando a você que o Martinho tinha feito o ciclo de filosofia, né? Então ele era mestre de filosofia, precisa concluir o ciclo de filosofia para ser doutor, e depois ele também tem que fazer o ciclo de teologia. Então ele não terminou nem o ciclo de teologia e já é sacerdote, tá? Lecionando na Universidade de Erfurt. Em 1508, ou seja, um ano depois, surge uma vaga na Universidade de Wittenberg. Lá em Wittenberg, aquela cidade que será então aí a casa de Martinho pelo restante da vida dele. Nesse momento, ele é convocado pelo seu superior, o superior da ordem, Staupitz, para substituir provisoriamente o professor
lá de Wittenberg. Então, o Martinho deixa Erfurt, vai para Wittenberg provisoriamente, a pedido do seu superior, para lecionar lá em Wittenberg. Tá? Wittenberg era uma cidade bem menor do que Erfurt, a universidade também era uma universidade menor, mas era a universidade do príncipe Frederico. Tá? Então, o príncipe tinha um carinho muito grande por esta universidade. Sendo assim, Martinho inicia aí a sua relação com tanto a cidade quanto com a universidade e o próprio príncipe Frederico. Tá? Em outubro deste ano seguinte, 1509, ou seja, um semestre mais ou menos depois, ele é convocado para voltar para Erfurt, porque um professor de Erfurt morreu e o mosteiro agostiniano de Erfurt, a qual ele fazia parte, pede o retorno de Martinho. Martinho então retorna para Erfurt para voltar a lecionar em Erfurt. Você percebe que Martinho vai para um lado e vai para o outro, mas ele continua na docência, e enquanto ele está na docência, ele está fazendo a sua caminhada teológica. Ele está estudando para terminar o seu curso de teologia, né? Ele, então, continua estudando ali o seu doutorado em teologia, a sua caminhada teológica, simultaneamente enquanto ele ensina filosofia. Ele já é professor de filosofia e aluno de teologia, simultaneamente, né? Então, é curioso isso, mas nos documentos da Universidade de Wittenberg, por exemplo, você vê ao mesmo tempo que ele ingressa como professor de filosofia, ele também ingressa como aluno do doutorado em teologia, tá? Então, a caminhada de Martinho Lutero aí, nesse momento, é essa aqui. Ele está de volta em Erfurt, o ano é 1509. No ano seguinte, ele precisa fazer uma visita a Roma. Será a única visita a Roma que Martinho fará na vida dele inteira, evidentemente, porque depois ele não poderá ir lá porque corre risco de vida. Nesse momento, ele vai a pedido da sua casa religiosa. A casa religiosa de Martinho, agostiniana, estava envolvida em algumas querelas, alguns conflitos internos da própria ordem de Agostinho. Tá? Havia um conflito entre os mosteiros agostinianos da Alemanha, alguns mosteiros eram mais radicais e observantes, né? e outros eram de uma outra postura, numa outra perspectiva. É como se alguns mosteiros fossem mosteiros reformados e outros mosteiros fossem mosteiros sem a reforma ainda, nesse caso aqui a reforma é a reforma católica. Né? Então, nesse sentido, o Martinho, membro do mosteiro de Erfurt, vai a Roma contra o seu superior Staupitz, porque o Staupitz queria a união de todos os mosteiros, inclusive os mosteiros não reformados e reformados. Né? Ele queria unir todos os mosteiros debaixo de uma única liderança lá na Alemanha. O mosteiro onde Martinho congrega de Erfurt não deseja isso, quer continuar separado dos demais, né? E Martinho, a pedido dos seus pares ali do mosteiro de Erfurt, vai a Roma. Vai a Roma apelar contra o seu superior, Staupitz, para não unirem os mosteiros todos da Alemanha agostinianos. Né? Martinho vai a Roma a pé com um outro companheiro de viagem. Lá ele fica por alguns dias, né, 2 semanas mais ou menos, mas não consegue falar com ninguém, porque naquele momento boa parte da liderança da igreja está fora da cidade, envolvida aí em outras questões. Ele não consegue falar nem resolver nenhuma das questões que ele for resolver. Quando ele percebeu que não conseguiria resolver as questões da ordem, ele decide voltar junto com seu colega e eles voltam para a Alemanha sem resolver muita coisa. Isso mostra para gente que Martinho ele é um monge plenamente envolvido nas questões da ordem agostiniana. Ele é eleito para representar os seus pares, ele é professor de filosofia como monge agostiniano, ele é bem envolvido com a ordem e com a igreja. Não há nesse momento aqui nenhum sinal de rebeldia ou de sectarismo em Martinho Lutero. Tá? Chega então em 1511, um ano depois da visita a Roma, o seu superior Staupitz não ficou chateado com Martinho Lutero por ele ter ido lá contra ele, né, para defender outros interesses. Na verdade, o Staupitz ele gosta bastante de Martinho, não faz nenhum tipo de represária. Então, quando finalmente surge uma vaga efetiva em Wittenberg, Staupitz solicita que Martinho se desvincule de Erfurt e vá para Wittenberg, e é o que Martinho faz. Martinho, então, se desvincula de Erfurt de vez, de forma definitiva, e se filia ao mosteiro, à casa agostiniana de Wittenberg, e dali em diante
ele ficará naquela casa ali, naquele lugar, até o fim de sua vida, tá? Nós estamos então aí em 1511, quando ele efetivamente agora retorna para Wittenberg de vez, para morar na cidade, e vai morar ali até o fim dos seus dias. No ano seguinte, em 1512, finalmente o Martinho termina o curso de teologia, ele agora é doutor em teologia, em outubro de 1512, e então ele está apto para ensinar a disciplina que ele ensinará por toda a sua carreira, que é as Santas Escrituras. Ele será professor de Santas Escrituras ou das Escrituras Sagradas durante toda a sua carreira. Essa será a disciplina que Martinho vai ensinar ali em Wittenberg, e ele começa isso a partir desse momento, a partir de 1512. O primeiro curso que ele vai dar, como parte de sua disciplina, é um curso de Salmos. Mas eu vou voltar a falar sobre esse assunto, eu vou retomar então nossos vídeos na próxima oportunidade, para falar então sobre este início da caminhada de Martinho em Wittenberg, passando pelos Salmos, pelos Romanos, pela Carta aos Gálatas, e finalmente chegando aqui as controvérsias de 1517. Porque a questão que vai nos consumir no próximo vídeo é o que aconteceu para que este monge agostiniano, tão envolvido com a sua ordem, tão engajado nas questões da Igreja Romana, o que aconteceu para que ele, de repente, se rebelasse contra aspectos da teologia católica, iniciasse um processo de rompimento e ruptura de vez com a Igreja Romana, a Reforma Protestante. Esse será o tema do nosso próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.